Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Estamos estudando sobre santidade, já falamos tanto sobre os santos, sobre a santidade de Maria, de Jesus. Hoje o assunto são os santos anjos. Padre Paulo, o que são os anjos para a gente iniciar? Bom, a palavra anjo, né, como os próprios santos padres nos esclarecem, não descreve a natureza, mas descreve a missão. Angelos, em grego, quer dizer mensageiro, né? Também em hebraico, malach, é um mensageiro. O mensageiro do Senhor, Malaquias, né? Seria essa realidade de que existem criaturas inteligentes, dotadas de vontade, liberdade, que foram criadas por Deus antes de nós. Nós dizemos no nosso credo, né? Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse céu não é o céu onde estão as estrelas, mas é o céu, realidade invisível, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Essas realidades invisíveis, aorata, coisas que não se veem, realidades que nós não temos contato, né, com os nossos sentidos. Somente através de uma graça especial de Deus é que as pessoas podem ter o contato experimental com os anjos. Porque aí então os anjos que não têm corpo podem, não é, por uma concessão divina, assumir um corpo para se manifestar, né? Mas isso é somente uma concessão de Deus, é um milagre, digamos assim, não é algo que está na natureza do próprio anjo, que ele possa ser visto por nós. O anjo não tem corpo, são puro espírito, né? E esses anjos foram criados por Deus e foram criados antes de nós, antes da criação do mundo material. Esses anjos que foram criados por Deus também tiveram a sua chance de amar a Deus, de manifestar o seu amor por Deus. Então, Deus criou os anjos e os deixou longe da sua face, ou seja, os anjos não enxergavam Deus, não viam Deus. E Deus pediu uma prova de amor. Nós não sabemos exatamente qual foi essa prova de amor. A gente pode imaginar, alguns santos padres pensam, mas assim, em todos os casos, os anjos, alguns obedeceram a Deus, outros não obedeceram a Deus, né? É mais ou menos aquilo que nós temos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando descreve uma grande batalha no céu, né? Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam o seu lugar no céu, e assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então, os anjos foram criados, digamos, sem ver Deus. Deus pediu uma prova de amor, e então houve uma batalha. Que batalha foi essa? Né? A gente fica pensando assim, como é que um anjo pode brigar se ele não tem corpo, né? Um não pode ferir o outro. A batalha, na verdade, foi uma batalha espiritual, no sentido de convencimento. Alguns anjos se rebelaram e começaram a convencer os outros anjos a se rebelarem também. E então, São Miguel, junto com outros anjos, começaram a batalhar também, convencendo anjos que estavam indecisos a ficarem do lado de Deus. Então, aqui que houve essa realidade, ou seja, é a única forma que anjos têm de batalhar entre si. O anjo é invulnerável, ele não tem corpo, né? Então,
quando finalmente Deus viu, Deus enviou a sua graça para esses anjos, etc. Quando Deus viu que a situação já estava definida, ou seja, os anjos já haviam, digamos assim, se cristalizado nas suas decisões, então aconteceu um momento dramático. Deus voltou as costas para os anjos rebeldes. Ou seja, Deus estava enviando a graça dele aos anjos rebeldes. Quando Deus que é onisciente, Deus sabe tudo, Deus tudo vê. Quando Deus começou a ver que aqueles anjos rebeldes não tinham mais volta, Ele parou de enviar a graça. E a gente vai dizer, mas que coisa, imagina, Deus parou de enviar a graça, que crueldade. Não, seria crueldade que se Ele continuasse enviando a graça. Ou seja, porque chega um certo ponto, quando a pessoa se cristaliza na sua maldade, continuar enviando a graça seria uma crueldade. Porque a graça de Deus tortura, né? Só piora a situação dos demônios. Então, assim, é um pouco essa ideia que as pessoas não sabem. Então, quando a gente fala da santidade dos anjos, não é? Nós estamos falando somente de uma parte dos anjos, né? Existe toda uma outra parte que não é santa. Nós temos que lembrar que o pecado não foi inventado pelos homens e nem foi criado por Deus. O pecado é uma invenção angélica. É por isso que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de entender a natureza e a gravidade do pecado. Porque o pecado é uma realidade angélica que, por inveja de Satanás e dos seus demônios, entrou no mundo. E entrou no mundo por sedução. Então, nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram criados santos, não é? Foram seduzidos por Satanás e assim entrou o pecado no mundo. Então, quando a gente fala de santidade, esse é o tema dessa nossa série, é importante nós vermos que existe uma ação angélica ao nosso redor. Se nós queremos ser santos, nós precisamos rejeitar os anjos maus e abrir o nosso coração para os anjos bons, anjos que têm contato conosco e que receberam de Deus a missão de nos ajudar e nos servir. Padre Paulo, nós conhecemos muito pouco, né? Mas existe uma hierarquia entre os anjos, né? Até chegar no anjo da guarda, existem outros anjos maiores? Como é que é isso? Sim. Na verdade, através da Bíblia, nós ficamos sabendo, por revelação divina, que existem nomes específicos de anjos, né? Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Colossenses, só para dar um exemplo, não vou encher vocês de versículos bíblicos, porque em Colossenses, 1º capítulo, versículo 16, São Paulo diz assim, eu vou começar a ler desde o 15, porque aí a frase inteira faz sentido. Ele é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Muito bem. Então, Jesus é aquele no qual tudo foi criado, né? E que criação que é essa? Aí vem o versículo 16. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, seres visíveis e invisíveis. E aí São Paulo faz uma lista de seres invisíveis, dizendo assim, os tronos, as dominações, os principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, para vocês verem esses nomes que estão aqui, né, se a gente for juntar na Bíblia, a gente vai encontrar outros nomes também que dizem respeito aos anjos. Então, a tradição mística da Igreja organizou um pouco estes anjos numa hierarquia celeste. Existe uma obra famosa de Celeste Hierarquia, escrita por Dionísio, né, o pseudo-areopagita, um escritor do século VI, em que os anjos são distribuídos em 9 coros, né? Esses 9 coros, né, hierárquicos, a gente poderia imaginar assim, num exército, né, você tem as patentes, né, as várias, e a hierarquia. Então, esses 9 coros angélicos são divididos em 3
hierarquias diferentes, ou seja, os oficiais maiores, os intermediários e os oficiais menores, podemos dizer assim, na linguagem comum nossa. Então, na primeira hierarquia, lá em cima, nós temos os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, querubins e tronos, eles não têm relacionamento conosco, né? Ou seja, eles foram revelados porque Deus quis nos revelar. Mas os serafins, eles são os ardentes, aqueles que estão louvando a Deus diante do rosto de Deus, diante da face de Deus, face a face, né? Então, eles estão lá. Nós sabemos que eles existem pela revelação de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 7, a vocação de Isaías. Então, eles têm 3 pares de asas. Bom, abaixo dos serafins estão os querubins. Os querubins têm 2 pares de asas, né? É claro que a história das asas são simbólicas, né? Vocês estão entendendo que não é que eles têm asa de verdade, isso é que foram revelados assim, né? Os querubins, eles geralmente nós identificamos com aqueles seres que são do Apocalipse, né? Os 4, e de Daniel também, os 4 seres, o homem, o leão, a águia e o touro. Depois abaixo estão os tronos, que são aqueles que, digamos assim, simbolicamente sustentam o trono de Deus. Bom, o resumo dessa primeira hierarquia, nós temos, então, anjos que têm só relacionamento com Deus, né? A segunda hierarquia, ela também, geralmente não tem relacionamento direto conosco, mas tem a ver com a ordem do cosmos. É interessante a gente ver isso, que a ordem do cosmos que a gente estuda nas nossas aulas de física, de química, essa ordem criada por Deus, ela tem a ver com os anjos. Quando você estuda uma lei da física, sempre acontece isto, né? Você tem uma equação lá, uma lei da física. Por que sempre acontece isto? Bom, você pode olhar para a lei física como sendo uma coisa impessoal, ou você pode olhar ali uma ordem estabelecida por Deus através dos seus anjos. Nessa segunda hierarquia nós temos as dominações, as virtudes e as potestades, né, que foram citadas aqui por São Paulo aos Colossenses, né? Então, essas dominações, virtudes e potestades, as dominações têm a função de comunicar as ordens de Deus, ou as ordens recebidas da hierarquia superior para os anjos inferiores. Há uma comunicação entre os anjos. Os anjos, eles não sabem tudo. Então, os anjos superiores sabem mais, os anjos inferiores sabem menos. Então, eles comunicam as coisas entre si de um jeito bem diferente do nosso, né? Porque os anjos conhecem não como uma linguagem discursiva como a nossa, mas uma linguagem intuitiva, uma realidade de intuição. E a terceira e última hierarquia, né, aquela que está no contato conosco, digamos assim, são os principados, os arcanjos e os anjos, né? Essa terceira hierarquia, que tem relacionamento conosco, é aquela que nos interessa mais e que aí nós poderemos gastar um pouco mais de tempo sabendo qual é a função destes anjos mais próximos de nós. Então vamos fazer a nossa pausa para falarmos um pouco mais sobre os anjos que se relacionam conosco. A gente volta já já. Olha Jesus, o Senhor, glória para sempre ao seu nome. O importante é notar o seguinte, porém, que a gente diz que são uma hierarquia mais próxima, mas eles estão muito acima de nós. Ou seja, o menor de todos os anjos é muito superior a nós. Tanto que os anjos, quando eles aparecem, né, você chega e diz assim, padre, mas por que a gente não pode ver os serafins, os querubins? Gente, um anjo quando aparece, a reação é temor, né? Todas as vezes que um anjo aparece, ele diz, não temas, Maria, não tenhas medo, Zacarias. Por quê? Porque
o anjo não é um bebezinho gorducho, não é como a gente costuma ver pintado por aí. O anjo, ele é tremendo. Não é? Então, quanto mais alta a hierarquia angélica, né, assim, maior o poder. Então, os principados, arcanjos e anjos são aqueles que se relacionam mais conosco. Os principados, eles têm essa função de comunicar, né, as ordens também para os anjos. Eles são simbolizados como tendo uma coroa e um cetro na mão, porque eles têm esse domínio. Eles têm também algum relacionamento a mais com as figuras principais da história da humanidade, os grandes guias da humanidade. Eles, digamos assim, recebem missões especiais desses anjos maiores. Mas nós conhecemos mais os dois últimos, né? Os arcanjos e os anjos, que são aqueles que a gente vê com mais frequência na história de salvação. Os arcanjos são tradicionalmente 7, nós conhecemos pela Bíblia o nome de 3 deles: Miguel, Gabriel e Rafael. Existem também livros apócrifos que falam os nomes de outros anjos, por exemplo, Uriel, né? Seria um quarto arcanjo. Mas o importante não são os nomes deles. O importante é nós sabermos que eles têm missões especiais na história da salvação da humanidade. Gabriel é a força de Deus, Miguel é um anjo forte pela sua humildade, né? Quem como Deus, e Gabriel é a força de Deus, e Rafael é a cura de Deus. E temos nossos anjos da guarda, né? Nossos anjos da guarda não são anjinhos, tá? Eles são anjos. Se o seu anjo da guarda aparecesse para você, você desmaiaria de susto, de tão glorioso que ele é. Agora imaginem a humildade desse anjo, muito superior a nós, nos servindo, cuidando de nós. Só que acontece o seguinte: existe uma diferença entre os anjos e os demônios. O demônio, ele entra na sua vida sem pedir licença. Ele vai lá cutucar você, vai lá tentar você. Claro que Deus não permite que ele nos tente acima da força que ele nos dá, da graça que Deus nos dá, mas ele entra sem pedir licença. Todo demônio é violento, né? Todo demônio faz violência contra nós, nos desrespeita, né? Enquanto os anjos não. Nosso anjo da guarda nos respeita muito. Então, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, já que nós estamos falando de santidade, ele dizia assim: olha, ele falava para os dirigidos espirituais deles: vocês deixam os anjos de vocês ociosos. Vocês têm que dar tarefas, têm que dar missões para os anjos da guarda. Por quê? Porque Deus colocou ele do lado de vocês para vocês os utilizarem, né? Diz que um dia o Padre Pio estava lá com o terço na mão e um frade foi lá falar com ele. Ele disse: espera aí. Mandou ele parar, porque o Padre Pio também tem um temperamento, né? Espera lá. Aí continuou. Lá pelas tantas, quando terminou, o Padre Pio chamou o frade. Eu disse: desculpa, Padre Pio, o senhor estava rezando o terço? Ele disse: não estava rezando o terço. O que é que o senhor estava fazendo, então? Você não viu a fila de anjos da guarda? Eu estava dando missão para o anjo da guarda dos meus dirigidos espirituais. Que curioso. Né? Então, assim, são santos que recebem de Deus essa graça de poder ver os anjos. Mas nós podemos experimentar, né? Nós talvez não possamos ver os nossos anjos da guarda, mas nós podemos experimentar a sua presença se nós nos abrirmos a eles. Primeira coisa, então, quais são as nossas atitudes básicas com os anjos da guarda? Respeito e veneração por termos do nosso lado uma presença santíssima. Segunda coisa, gratidão imensa ao nosso anjo da guarda. E terceiro, confiança. Confiar nele. Confiar a ele situações. Quando, por exemplo, pessoas têm dificuldade de encontrar seu futuro esposo, sua futura esposa, eu sempre digo: olha, fale com o seu anjo da guarda, para que ele se ponha de acordo com o anjo da guarda da pessoa que Deus preparou para você.
para que vocês se encontrem. Né? Por quê? Porque existe uma ação angélica na nossa vida. Mas a gente precisa abrir as portas, porque ele não invade, o anjo nos respeita. Que lindo, Padre Paulo. E existe às vezes alguma confusão com relação ao anjo da guarda em relação à cabala, por exemplo. Tem gente que quer saber o nome do seu anjo da guarda. Isso é correto? Veja, a cabala, ela é uma corrente gnóstica que entrou dentro do judaísmo medieval e nós cristãos não aceitamos os ensinamentos da cabala. Então essa história de anjos cabalísticos, etc, etc, é uma forma de seduzir as pessoas para uma curiosidade. A igreja, ela sabe pouco a respeito dos anjos. No entanto, o pouco que a gente sabe, a gente fala e deve pregar, deve saber. Mas essa curiosidade de saber mais nomes, etc e tal, veja, são coisas que a igreja não conhece. E a cabala, ela tem uma tendência de levar as pessoas pela curiosidade, mas pode ser que a gente esteja brincando com fogo. Ou seja, exatamente, vamos lembrar que se eu fosse Satanás e quisesse implantar a adoração de Satanás no mundo, que é isso que ele quer, ou seja, Satanás quer ser adorado, ele quer tomar o lugar de Deus, não é isso? Então, como que se implanta o satanismo no mundo? É chegar e dizer assim, adorem Satanás. Ninguém vai começar a adorar Satanás. Vai começar, olha, tem relacionamento com os anjos. Né? Mas que anjos? Vem cá, eu vou mostrar para você coisa que a igreja não sabe. Né? Vem cá, nós temos uns segredos especiais. E vai seduzindo, vai levando. Daqui a pouco você está lidando, sim, com anjos, mas não com os anjos bons, mas com os anjos maus. Então, muito cuidado para não se envolver, né, nesse tipo de jogo perigoso. Eu não estou acusando ninguém de nada, eu só estou dizendo que é um jogo perigoso. Né? Vamos confiar nos nossos anjos da guarda, nos anjos que nós conhecemos e que a igreja coloca aí na revelação divina da Sagrada Escritura à nossa disposição. Mas sem querermos agora preencher as lacunas do mistério com curiosidades, porque isso pode nos levar a ambientes muito perigosos. O anjo da guarda, Padre Paulo, ele é dado à pessoa quando ela nasce ou quando ela é concebida? Como é que é? Existem várias opiniões a respeito disso. Assim, veja que a igreja, nesse sentido, ela não obriga ninguém a acreditar em certas coisas. Nós sabemos que nós temos um anjo da guarda. Existe uma opinião teológica que diz que o anjo da guarda é dado somente no dia do batismo. Existe uma opinião teológica que diz que o anjo é dado no momento da concepção e que, na verdade, você já teria esse anjo desde toda a eternidade. Não é? Nós deixamos essa liberdade. Minha opinião pessoal é que os anjos nos são dados por Deus desde toda a eternidade e que eles têm essa missão, porque os anjos não são dados somente aos seres humanos. Os anjos são dados a toda a realidade, né? Então, nós podemos, isso aqui é opinião, hein? Opinião teológica, cuidado, ninguém é obrigado a acreditar nisso. Mas eu creio também que possa haver realidade angélica também no mundo dos animais, das plantas, das estrelas, dos seres do cosmos, que Deus, né? Deus, ele é abundante. Deus não faz as coisas de forma mesquinha. A gente olha para as galáxias, para o cosmos, etc. Bom, se o mundo material é tão grande, por que o mundo espiritual tem que ser pequeno? Né? Então, minha opinião é que seria um mundo muito, muito grande, né? O mundo angélico e um mundo fascinante que nós iremos ver quando estivermos no céu. Então, também é interessante ensinar as crianças, desde cedo, né, a oração do Santo Anjo. A oração do Santo Anjo, uma confiança imensa, né, no nosso anjo da guarda. E você pode também ter devoção ao anjo da guarda de santos. Porque o anjo, vamos supor, o anjo do Padre Pio,
O anjo do Padre Pio deve ter sido um anjo muito, né, potente, extraordinário, porque aquelas batalhas que o Padre Pio tinha com Satanás, etc. Então, agora o Padre Pio está lá, no céu, ele não precisa, o anjo dele, digamos assim, está desocupado, né? Então você tem o seu anjo da guarda, mas você pode também invocar o anjo daqueles santos da sua devoção, né? Você pode invocar o anjo de Santa Rita, o anjo de Santa Teresinha, e assim ter mais anjos na sua devoção, na sua familiaridade, né? Assim, não somente o seu anjo da guarda, mas outros anjos. Então, nós vamos encerrar hoje deixando esse convite, né, Padre Paulo, que as pessoas deem missões para os seus anjos, sim, que era algo que a gente não sabia, né? Que a gente precisa respeitar e amar o nosso anjo da guarda. Exato. E depois, também, nós temos pelo menos um anjo da guarda. Por opinião teológica, também, às vezes, se diz que pode ser que nós tenhamos mais de um anjo da guarda. Por exemplo, eu tenho um anjo da guarda como criatura, um anjo da guarda que me foi dado no batismo, um anjo da guarda que me foi dado no dia da minha crisma, um anjo da guarda que foi dado no dia do meu sacerdócio, o anjo da guarda que cuida do meu sacerdócio. São opiniões teológicas, a gente, na verdade, a gente não sabe, né? Mas se abrir, né, aos santos anjos de Deus, sejam eles quantos forem, sejam eles quais forem, os santos anjos que estão aí para nos ajudar. Então fica aí essa mensagem, acesse o site do Padre Paulo, continue ajudando a Canção Nova, porque toda essa missão, todo esse conhecimento que nós estamos levando para você é feito com a sua ajuda, com a sua colaboração. Nós encerramos por hoje, mas continuamos semana que vem, né, Padre Paulo? Se Deus quiser. Deus abençoe você e que os santos anjos de Deus protejam você e a sua família. Até a semana que vem. Jesus.